Olá, o TVMP Entrevista de hoje é sobre o debate em torno do uso do telefone celular, os chamados smartphones com acesso à internet, por crianças e adolescentes nas escolas. Eu converso com a Ana Carolina Zambon Pinto Coelho, que é promotora de justiça e coordenadora do CAUEDUC, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação do MPMG. Tudo bem? Bem-vinda novamente, né, à TVMP. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Laura, pelo convite de trazer esse tema tão importante para toda a sociedade. Pois é um tema que está muito em voga, né, não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, né, e eu queria saber, na sua opinião, se é uma discussão necessária e por quê. É uma discussão muito atual e extremamente necessária. Diversos são os índices que nos mostram da importância dessa discussão e de repensarmos o uso de telas, né, que a gente fala. Foi lançado um livro que eu acho que é um divisor de águas para esse debate, que se chama Geração Ansiosa, de um psicólogo social americano, que é o Jonathan Haidt. E esse livro, ele inflamou esse debate, porque ele identificou diversos cenários de falta de concentração, de aumento de sinais de ansiedade, de depressão entre os jovens. Hoje a gente vive uma epidemia de depressão e ansiedade entre os jovens. A primeira vez foi identificado pela Organização Mundial de Saúde de que a geração mais jovem tem mais quadro de ansiedade do que a geração adulta. Então, esse cenário nos impõe o debate como uma medida de controle epidêmico. Eu acho que hoje essa geração que está na adolescência, no começo da juventude, viveu muito essa ansiedade. As gerações mais novas, você tem filho novo, né, em idade escolar já, mas são pequenos, eles já estão tendo uma outra visão dos pais sobre as telas. Eu acho que essa concepção do que é bom e que não é, já mudou, né? Já mudou bastante. A gente precisa entender que o período de pandemia, ele aumenta muito a exposição às telas e isso aí nos impõe novamente esse olhar atento para entender como que tem sido esse aumento exponencial do uso de telas e das consequências que nós estamos identificando a respeito desse uso. O celular, ele entra nesse cenário de tela, só que ele tem um potencial maior, né, de impactar, né, essa situação de concentração dentro de sala de aula, o seu uso dentro da escola, porque ele é portátil, né, e ele conecta as pessoas. Eu queria muito assim, a gente precisa entender que as relações humanas, elas são corpóreas, né, então quando eu estou aqui presencialmente conversando com você, Laura, você me dá uma resposta corpórea. O meu gestual coloca todo um cenário de comunicação que vai além da fala. Ela também é síncrona, né? Se eu te falo algo que te incomoda, você imediatamente vai fazer uma postura refratária. E desde criança isso é percebido. Qualquer criança, quando fala com o pai, sabe que o pai está ficando bravo. Então, essa comunicação não verbal, ela é muito importante, ela acontece nessa relação social. A relação virtual, ela não tem isso. A relação virtual, ela é diferente. Então, quando a gente passa a substituir as relações sociais e humanas pelas virtuais, a gente identifica muitas consequências, né, que tem gerado, e aí tudo isso por dados estatísticos. Uma diminuição de concentração, uma diminuição da capacidade de memória, uma incapacidade de leitura de textos longos, para além das situações de saúde mental que a gente tem identificado. Esse limite, né, que está sendo imposto por muitos países e em muitas escolas, às vezes, né, por medida da escola, às vezes por medida municipal, estadual ou até nacional, né, como é que isso tem sido discutido? Existe um debate legislativo, né, então tem no Congresso Nacional, foi aprovado, agora vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas. Essa proibição, ela não é absoluta, então o uso do celular com uma intervenção pedagógica para que aquilo seja um ensinamento tecnológico vai estar permitido, né? Principalmente a partir do Fundamental 2. Então, não é a gente trabalhar com a tecnologia como se ela não tivesse que existir dentro da sala de aula.
O letramento digital é muito importante. O que nós estamos falando é do uso recreativo desse telefone, né? Em substituição a um momento que é muito potente de relação social. Porque a escola é um momento do coletivo. É o momento de respeitar os rituais da escola, é o momento de conhecer os colegas, de conviver com as adversidades, com colegas que vêm de situações diferentes, de conceitos diferentes, de valores diferentes. Então, ali é um laboratório muito importante de convívio. Na hora do intervalo entre as aulas, mesmo do recreio. Né? Exatamente. Então, nós estamos falando do uso recreativo. Nós estamos falando do uso do celular durante durante a aula, do uso do celular nos intervalos. Então, é esse o momento que está sendo debatido. Então, existe esse projeto de lei, existem leis estaduais, diversos estados já possuem as leis estaduais que estão proibindo o uso dos celulares, e aí essas leis vão divergir sobre a etapa, sobre os níveis, em qual momento que vai ser proibido. Então, isso é um debate público muito importante, e escolas particulares também que podem, por meio dos seus regimentos internos, definir como será esse uso do celular. Mas tudo muito experimental e esperando o resultado dessas proibições, né? A gente já tem países que já têm uma regulamentação nacional, né, sobre isso. E os resultados, quais têm sido? A tecnologia ela anda muito mais rápido do que a nossa capacidade de avaliar os impactos. Eu acho isso muito importante da gente perceber. Porque quando a gente fala assim, de novas tecnologias na educação, normalmente tem uma promessa de que aquilo vai ser fantástico para o aprendizado, né? A pandemia mostrou que a relação digital, ela, na verdade, ela diminui a capacidade de aprendizagem, né? Que nada substitui o professor em sala de aula numa relação pessoal. Mas, para além disso, o que a gente identifica, e aí são situações que são perceptíveis de modo muito rápido até, nas escolas que já proibiram o uso do celular, a gente vê os educadores colocando como uma avaliação empírica, que no primeiro momento é muito difícil, né? A primeira retirada do celular é angustiante, então é difícil quebrar esse hábito, né? Tirar isso da rotina do estudante, mas que aquilo tem uma potência enorme, porque eles passam a conhecer o colega que estava às vezes do lado que não sabia nem o nome, não conhecia, dialogar, buscar outros jogos, buscar o esporte como uma forma de socialização. Então, isso tem sido visto de modo muito positivo, né, pelos educadores que já implementaram. Passa a ser um vício mesmo, né? A pessoa não consegue viver sem estar segurando o celular, sem estar se conectando com outras pessoas por meio do celular. O celular, assim, o celular hoje é um vício até para nós, né? A gente tem uma dependência muito grande. Exatamente. Para nós já não faz bem, já é um impacto negativo, até em termos de concentração. Quando a gente põe ali a velocidade 1.5, 2.0 para ouvir uma palestra, a gente já está gerando isso, um impacto, né, cerebral. Agora a gente já está com isso formado. Agora imagina quem não está com o córtex pré-frontal formado. Como que isso funciona? Que impacto isso gera? Né? Como que essas respostas rápidas que a tecnologia dá, que o celular pode dar, sem que ele se sinta desafiado a buscar. Então, são inúmeros impactos, né? Que a gente tem como falar em dados ainda muito novos, mas que a gente precisa já discutir e interromper esse processo para que a gente tenha uma geração futura saudável. Na sua visão, das medidas adotadas por país ou por estados, qual que é a mais acertada? Assim? É proibição total ou é proibição por etapa? O que tem sido rendido o melhor resultado? Como eu coloquei, assim, né, tudo é muito novo e experimental. Então, a proibição do celular na escola, ele é um ponto de partida. Né? Então, a gente tem que repensar todo o uso do celular, em qual idade, como isso funciona para cada família, o diálogo com as famílias. Então, a gente tem que pensar como um ponto de partida, tá? Não é a solução. É o início de uma solução, o início de uma busca por um maior convívio social. O que a gente identifica, o que a gente coloca, assim, as experiências citadas, é de que a proibição do uso recreativo durante os intervalos, quando essa proibição existe, isso propicia uma melhora do relacionamento presencial, digamos assim, e social. Então, isso seria muito importante. É claro que tem situações que vão ter que ser revistas. Então, é o uso do celular, por exemplo, como uma medida de inclusão.
né? Então, a gente precisa entender cada caso para identificar essa situação. O uso do celular por aquele aluno que tem um trânsito, por exemplo, sozinho e tem uma situação de segurança que a família identifica. Mas isso não significa que ele precise usar durante a sala de aula, né? Quando a gente está trabalhando, a gente põe o quê? No modo avião. Eu estou aqui, eu coloquei no modo avião. Então, a gente tem outras formas de buscar isso. Mas eu acho que a proibição do uso do celular nos momentos recreativos, ela é uma medida hoje importante de ser pensada assim, sabe? Eu não posso aqui falar o que é o certo, o que é o errado, porque, como eu disse, é um ponto de partida. Mas o que a gente identifica, muitas escolas colocando, é que os alunos ficam no celular no intervalo e não conversam entre si. Então, a gente precisa retomar esse convívio entre os jovens. O Ministério da Educação planeja anunciar um pacote de medidas, né, para conter o excesso de telas, principalmente na infância, né? E aí tem prevista a proibição do uso de celular em todo o ambiente escolar. Tem muita gente que critica porque destaca que o país tem problemas de conectividade nas escolas, internet lenta, equipamentos defasados, né? Nesse cenário, o uso de celular pelos estudantes pode facilitar o acesso a conteúdos pedagógicos. Como resolver esse impasse? Como eu disse, o uso da tela para fins pedagógicos, então se você vai trabalhar uma temática em sala de aula, por exemplo, sobre os riscos da rede, como os riscos que a gente tem que tomar, que a gente não sabe quem está conversando com a gente do lado de lá, que é algo que crianças muitas vezes não têm essa percepção, né? Então, nem tudo aquilo que a gente está lendo é verdade. Diferenciar fato de uma opinião. Todo esse trabalho que tem intervenções pedagógicas, eles não estão impedidos mesmo pelo Ministério da Educação, tá? A ideia é que... E na infância. A ideia é que a proibição total ocorra na infância. E realmente é uma fase do brincar. A gente não pode substituir o brincar pela tela. É diferente, por isso que é importante a gente separar as etapas. Quando a gente fala de Fundamental 2, então as crianças estão entrando no Fundamental 2, elas já têm acesso, já têm uma percepção e uma maturidade um pouco maior. A autorregulação ainda não é tão grande, mas ela já tem que entender os riscos da rede, trabalhar, e aí essa intervenção pedagógica, ela vai ser permitida, inclusive o uso de tela nesse momento. Então, a gente não está falando de uma proibição absolutamente radical, de não usar, ou então de execrar a tecnologia da escola, jamais. A tecnologia é uma habilidade do futuro e ela é necessária que ela seja trabalhada na escola. A gente vive uma realidade no país de falta de conectividade, sim. Então, se isso for um recurso pedagógico importante, isso vai poder servir ao seu propósito. Mas com monitoramento, orientação, isso tem que ser exigido, né? Exatamente. A ideia é que isso seja um uso pedagógico, o uso do professor. Então, olha, agora nós vamos pegar, vamos olhar, fazer uma atividade para a gente entender os riscos disso, né? Como que isso funciona, como que é uma navegação segura. Isso é permitido, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do uso recreativo, né? A gente está falando do aluno que está, enquanto a professora está falando, ele está aqui. Tem casos citados de aluno que pega e fala, não, professora, eu vou tirar foto da lousa, do quadro, né? Porque lá em casa eu vou copiar. Então, assim, o momento da sala de aula é um momento presente. Ele tem que estar ali participando daquela aula. Ele tem que estar ouvindo o que a professora está dizendo. Ele tem que estar anotando o que a professora está pedindo. Exercitar a escrita, né? A escola é um ambiente ritualístico. Né? Ela tem... e esse ritual, ela tem um propósito. Tudo isso é pensado pedagogicamente. A pandemia ensinou para os pais que ensinar não é tão fácil. Quem teve filho na pandemia sabe que ensinar é muito difícil. Então, a gente precisa valorizar esse professor que está lá, dedicando o tempo dele aos alunos, tirar esse celular desses jovens para que eles prestem atenção nessa aula. E eu acho que essa é a mensagem que tem que ser passada. Tem havido diálogo entre pais e escolas a esse respeito? Como é que vocês têm visto isso? Tem. É um tema divergente, tá? Não existe uma unanimidade em relação a esse tema. Então, muitos pais debatem isso, mas o debate é importante, né? Dentro de um processo democrático. Então, quando você está defendendo um lado e você colocar, olha, mas na minha escola eu não tenho conectividade, por meio do celular eu consigo fazer essa proposta. Então, esse diálogo é muito importante.
ouvir essa perspectiva dos pais. O uso de tela como forma de inclusão, tudo isso faz parte desse debate democrático. E é essa escuta atenta que vai gerar caminhos, porque é isso que eu estou falando, assim, nós estamos são caminhos, gente, são caminhos para algo completamente novo, que a humanidade ainda não experimentou, que nós adultos também estamos sendo impactados. Então a ideia é preservar esse momento de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, para que a gente possa realmente ter uma juventude mais saudável, menos ansiosa. E como é que tem sido o trabalho do Ministério Público de Minas ou Ministério Público brasileiro a esse respeito, né? Como é que tem sido a atuação do Ministério? A gente busca ainda as nossas atuações, como a gente está existem os projetos de lei sendo debatidos, a gente participa de um debate público, né, por enquanto, em situações pontuais. Então, quando tem os questionamentos, né, olha, a escola quer debater, convida o Ministério Público para participar desse debate, a gente coloca as perspectivas, a gente coloca os impactos que já estão estatisticamente identificados, né, como, por exemplo, o índice da diminuição do PISA, né, que é o Índice Mundial da Educação. Então, quando a gente já identifica alguns dados, a gente pode colaborar com esse debate. O Ministério Público jamais vai substituir essas decisões, sabe? Então, a gente se coloca sempre no lugar desse interlocutor qualificado. Então, em situações pontuais, a gente participa, seja de palestra, seja do debate, e a gente participa também do debate legislativo, quando isso é promovido por meio das audiências públicas. O aprendizado foi afetado, mas a sociabilidade também, né? Sim, eu acho que são dois aspectos que são importantes, né? O aprendizado está impactado, então isso todos os educadores são unânimes em dizer, né, da dificuldade identificada dos alunos de ler um texto mais longo, de se concentrar. Né? Tem alguns índices que mostram que o aluno demora em torno de 5 minutos para retomar a atenção depois que ele pegou a tela. Então, às vezes, é um apito ali, um sinal, ele olha, a partir dele demora 5 minutos para retomar a atenção em relação ao professor. A gente identifica isso com a gente mesmo, não? Quando a gente pega o celular, quando você olha e fala, já tem 10 minutos que eu estou aqui e eu estou atrasada para alguma coisa. E uma coisa leva a outra, né? Porque você tem mensagens, né? Você tem as redes sociais, que são muitas, né? Tem jogos. Exatamente. Isso para a criança e para o jovem tem um apelo muito grande, né? Muito estímulo, é muito estímulo. E assim, tem a pressão das redes sociais. As meninas, a gente também tem já dados que mostram que as meninas são muito impactadas pelas questões estéticas. Então, índices de automutilação são crescentes desde o aumento do uso do celular, né? De 2012 para cá, que tem um aumento, né, enorme do uso dos celulares e de redes sociais, a gente identifica um aumento enorme dos índices de automutilação e depressão entre meninas. E suicídio. Né? Sim, aumento enorme dos índices de suicídio e muito pautado pelas pressões das redes sociais, né, que impõem um padrão inatingível. Eu percebo que a gente teve um período, quando surgiram os tablets, principalmente, né, os joguinhos, que isso era muito usado dentro de casa como babá, né, babá eletrônica. Né, a criança, tô sem o que fazer, toma aqui uma tela. Né? E hoje já se tem uma outra visão sobre isso, não? Tem um caminho. Ô, Laura, eu acho que ainda é bastante utilizado, sabe? E não vou até me colocar aqui nesse lugar, assim, a gente acaba, às vezes, num momento de desespero mesmo, que você precisa entregar algo no trabalho, um momento que está numa situação que você não tem a quem recorrer, mães solo, né, num país como o nosso. A gente sabe a dificuldade de chegar cansada, ter que fazer almoço para outro dia, para deixar tudo pronto. E aí a criança precisa de alguma atenção e não sabe o que fazer. Então, não tem julgamento nessa informação. Não, porque isso aconteceu com outras gerações com a televisão, por exemplo. Exatamente. Né? O problema é que os smartphones, os tablets dão acesso à internet, que aí abre-se um mundo inteiro, né, para essas crianças e adolescentes. Para coisas que elas não estão preparadas ainda. Exatamente, assim, vários pais, tem um movimento que chama Desconecta, né, que eles estão, é um movimento orgânico, social, que busca conscientização mesmo, sabe, das famílias, para que tenha uma diminuição do uso de tablets e celulares pelos jovens.
tem um outro dado que eu acho interessante colocar, né? Que existe um movimento desde a década de 80 que é de gerar uma maior proteção dos filhos. Então, maior segurança. Eu cresci na rua, né? Indo para padaria, pegar pão, desde novinha. E hoje em dia a gente não faz isso, né? Em relação aos nossos filhos. A gente tem receio, né? O mundo ficou mais violento, a segurança pública é uma situação diferenciada do que a gente viveu, o mundo que a gente viveu. Então, essa proteção, esse aumento de segurança somado às redes sociais, ela gera um combo muito complicado, um complicador para os jovens. O porém disso é que quando a gente coloca um tablet e um celular na mão, a gente não está gerando segurança porque ele tem acesso ao mundo. Então, um jovem, uma criança que está com um tablet na mão, ela não está dentro de casa, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, ela pode estar ali sendo cooptada por um movimento extremista, que é algo que é impensável para a gente, mas não é. Sabe, ela pode estar sendo aliciada, né, por aí, redes enormes de exploração sexual infantil. Então... Enganada a acreditar que está conversando com uma outra criança Exatamente. Da mesma idade. Exatamente. Então, isso é um diálogo que precisa ser feito. Se o seu filho tem acesso, né, a um tablet ou a um celular, ele precisa estar alertado sobre os riscos do uso dessa ferramenta. Há alguma discussão sobre meios tecnológicos para restringir esse acesso, que a escola possa usar, não sei, equipamentos que não deixem que a criança acesse, se conecte à internet enquanto ela estiver na escola? Meios desse tipo, há esse tipo de discussão mais tecnológica, digamos, que de comportamental? O debate hoje, o primeiro debate que tem sido feito agora é a questão do uso dos celulares. Eu acho que esse é um debate que está, assim, agora em voga realmente, sabe? Agora, os controles parentais, existem muitas formas de controle parental, né? Então, assim, dos pais espelharem o celular no seu próprio celular, colocar as camadas de acesso para os filhos, isso é extremamente importante que os pais façam. Agora, acho que... Exigência por parte das escolas ou das empresas que fornecem esses serviços de acesso à internet, redes sociais, para esse controle tecnológico mais as redes apurado. sociais agora estão começando a impor, né, as idades mínimas de acesso ao conteúdo que vai ter, mas a gente ainda estamos experimentando como é que isso vai funcionar, Laura. Eu acho que eu tenho menos respostas para trazer do que... os caminhos ainda. Que é aquela coisa assim, da classificação indicativa que existia, né? Mas que pode ser burlado. Exatamente. Né? Exatamente. A classificação indicativa, por exemplo, dos filmes ainda tem, mas ela é indicativa. Então, eu acho que essa ideia é tudo experimental, mas são passos necessários, sabe? Nesse debate. E tudo isso a gente precisa reavaliar. Cada vez que você implementa uma medida nova, você precisa reavaliar. Qual é o efeito prático? Funcionou, não funcionou? O que a gente pode fazer para melhorar? Qual o caminho? E cada realidade é uma, sabe, Laura? Cada escola é uma. Você tem as escolas privadas, as escolas públicas. Cada situação é uma. O Ministério Público é muito presente, o de Minas, pelo menos, né? É muito presente nas escolas, né? Em ações educativas. Isso tem favorecido esse debate, essa conscientização? Isso favorece demais. O Ministério Público tem um projeto, inclusive, que é o Por Dentro do MP. Então, a gente é muito presente, qualquer escola, né? Então, se a escola fizer o contato com a organizadora do projeto, a gente vai nas escolas. Então, a gente vai falar de bullying, de cyberbullying, do uso de telas, os impactos disso nas escolas, a gente fala sobre violência escolar. Então, são muitos os temas que a gente aborda. A gente tem material instrucional a respeito desses... E que aí é bom para pais e alunos, né? Exatamente, eu acho que é isso. Muitas dessas palestras são tanto direcionadas para os alunos, outras para os pais, que também é importante a gente alertar os pais sobre esses riscos, né, do uso excessivo de tela. Então, a gente trabalha muito em parceria mesmo com a sociedade, com as escolas. E quem quiser, né, que o Ministério Público esteja presente no seu ambiente escolar ou na sua organização, o que pode fazer, como é que procura? Pode procurar o Caueduc. A gente tem a nossa rede social, que é o Instagram. Ali é um caminho que a gente pode dar todos os caminhos a partir dali, né, que eu acho que é o caminho mais fácil, que é o Caueduc no Instagram. Mas tem o site do Ministério Público, que tem como acessar o Ministério Público, o Caueduc. O e-mail do Caueduc, a gente também
consegue, e tem o caminho do projeto, né, que é o Por Dentro do Ministério Público, e aí este projeto que direcionam as palestras que vão ser dadas pelos diversos órgãos, porque não sou só eu da educação, a gente tem o colega do crime cibernético, a gente tem diversas áreas do Ministério Público que podem estar presentes nas escolas para falar de direitos sociais, né, para falar de meio ambiente, para falar de como a gente cuida do nosso mundo. Então, são vários os temas, né, para além da educação, que eu acho que cabe para o Ministério Público falar dentro de escola. Eu acho que o mais importante é o debate mesmo, né, para a gente chegar a um bom termo nessa situação. Também acho que o debate é muito importante. Eu acho que a escuta daqueles que têm opinião contrária, o porquê, buscar soluções de meio de caminho, como eu disse, né? Você não precisa ter um radicalismo de falar ninguém entra aqui. A ideia do projeto de lei, só para pontuar, é de proibição total até o Fundamental 1. Mas a gente está falando de uma infância que precisa ser preservada, né? Então é um momento diferenciado. Mas a adequação a partir do Fundamental 2, ela está prevista em lei. E com apoio pedagógico também, de saber quando é o momento certo de introduzir, de conscientizar sobre essa ferramenta que está presente na vida de todo mundo, né? Exatamente. Te agradeço demais pela vinda aqui mais uma vez, pela entrevista. Muito obrigada, viu, Laura? Obrigada. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam. Acho muito importante para a sociedade a gente poder falar um pouquinho. Que bom, venha sempre. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Confira nossos outros programas no canal do YouTube mpmg.oficial e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Eu volto em breve, até!